Olá, prazer, Clefson Medeiros. Neste vídeo quero trazer a reflexão da política, tanto atual como anterior. É notório e de forma pensada venho trazer uma análise histórica dessa política brasileira. É natural que hoje, no meio social federal, o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro tem despertado na grande massa, na grande população, o anseio e o desejo de volta não só da ordem, mas também do progresso que está escrito na nossa bandeira nacional. Nesse sentido, e também ainda nesses quesitos de ordem e progresso, é uma das vertentes de nossas Forças Armadas. E isso tem despertado muitos brasileiros, muitas brasileiras e outros povos que aqui também habitam conosco. Apesar que o povo brasileiro é um povo miscigenado, tem muitos tipos de raças, línguas e idiomas, e muitos tipos também de tribos. Nesse sentido, o nosso atual presidente da federação tem despertado uma linguagem do senhor Enéas Carneiro, né? Foi um político, foi presidente de um partido, na época era o Prona, e ele desperta a mesma linguagem que daquela época. Vamos dizer assim, que o Enéas abriu os caminhos, abriu o meio, né, que abriu os horizontes, mostrou o horizonte, na verdade, para a massa. Só que como nós tínhamos acabado de passar por umas dificuldades políticas e as Forças Armadas ainda estavam com muita força, com muita potência naquela época, e ele batia muito nessa tecla, o povo tinha medo, a mídia naquela época dominava e tinham acabado também de ter sua liberdade, então a mídia passava aquilo que eles queriam, que eles viam. E de fato alguns jornalistas foram massacrados, foram pelos seus livres pensamentos de querer implantar o socialismo e dentro do nosso país. Assim, querendo defender ainda a pátria e todo o poder, quando ele é pressionado, quando tem algum certo tipo que eles se dizem ameaça a um pensamento diferente ou algo do gênero, ele tende a responder de forma arbitrária, de algum modo. Isso é natural de quem tem o poder. A peça de Hamlet, um grande pensador do nosso querido Shakespeare, né? A peça Hamlet relata e trata um pouco disso. O poder, ele tem medo do pensamento livre, do pensamento fora do padrão. E nesse sentido nós, como pensadores, trazemos a ideia, a história. Mas Enéas estava certo nos seus pensamentos, estava certo nas suas ideias. Embora ele era uma pessoa que se defendia com dentes e unhas nas suas ideias. E o Bolsonaro, diferente do senhor Enéas Carneiro, trouxe isso de maneira mais a linguagem popular. O Enéas defendia muito a ciência, e a ciência naquela época não era bem conhecida como hoje. E como ele defendia muito a ciência, o letrado em si, a pessoa de letra, o presidente tinha que ser uma pessoa letrada. E naquela época a maioria do povo não tinha o que nós temos hoje, o conhecimento, a potência da internet, a força da mídia desvinculada das mídias tradicionais. E nesse quesito, o Enéas não conseguiu ter êxito. Porém, já Bolsonaro fez a mesma política, com os mesmos ideais, com o mesmo tipo de linguagem, porém ele mudou a estratégia.
A estratégia do senhor Jair Messias Bolsonaro é falar o que o povo tem no coração, a linguagem do povo, trazer sim a ciência, mas de forma mais distante, para que ela possa ser de algum modo aproveitada. A ciência tem sua importância, mas ela não é a principal importância. A principal importância é o bem de toda a nação. E isso tem despertado em todos os 4 cantos do Brasil, desta federação, a curiosidade e o apego ao patriotismo, ao nacionalismo, ser nacionalista, ser patriota, ser um verdadeiro brasileiro. Independente de onde você vem, de qual é a sua origem. Se você está aqui, brigue por isso aqui. Ou se você quer mais, tente conseguir mais. E eu vou trazer aqui uma filosofia muito interessante que diz: corra atrás. Se der certo, felicidade. Se não, sabedoria. Um filósofo a qual não conheço, só sei o nome dele, que diz isso é Telbin Alves. É um filósofo da atualidade, contemporâneo, e eu gostaria de trazer essa filosofia. E foi o que fez com Jair Bolsonaro ter conquistado 4 anos de mandato. Se vai ter mais 4 anos, só quem pode saber disso é o futuro. E o povo, a grande massa, não nos interessa se ele vai entrar ou não. Nosso papel aqui é fazer uma análise. E com essa análise feita, eu tenho que agradecer a você por ter visto esse vídeo. Deixe um like, comenta e compartilha. Um forte abraço e até mais. Valeu!